Graça e paz, amigos e irmãos. Na série Evangelho Puro e Simples, vamos trabalhar o texto de hoje, de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 17. 1 Timóteo 1, 15 a 17. Nessa série, nós pegamos alguns textos que resumem o conteúdo, a essência do Evangelho de Cristo Jesus e trazemos uma certa explicação. Hoje vamos trabalhar nesse texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 a 17, que diz assim: Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Nós vamos usar, para explicar esse texto, o livro Lendo Timóteo e Tito, com John Stott. E ele vai falar, John Stott vai falar a respeito dessa declaração, né, dessa afirmação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, provavelmente é um hino antigo, ou então um credo, na qual o apóstolo Paulo, que escreve essa carta, está dando seu endosso apostólico, trazendo uma autoridade sobre essa declaração aqui. E essa afirmação é exatamente um breve resumo do Evangelho. E o nosso tema hoje é exatamente esse, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Esse é o tema da nossa mensagem. Então, o conteúdo do Evangelho é verdadeiro e confiável, em distinção exatamente aquilo que os falsos mestres, né, aqueles falsos profetas da época de Timóteo estavam falando. Então, era realmente um resumo do Evangelho que era verdadeiro e confiável e, por isso, ele era digno de toda aceitação por todos os homens. Então, a oferta do Evangelho é universal. Já que todos os homens pecaram, destituídos estão da glória de Deus, segundo Romanos capítulo 3, todos necessitam dessa pregação, dessa mensagem do Evangelho. E ainda, a essência do Evangelho é exatamente essa, dessa declaração, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a essência do Evangelho. Essa declaração, ela remete à encarnação de Cristo e também à sua expiação. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, diz que Jesus veio ao mundo para salvar que o nome da criança, do Filho de Deus, o Filho de Maria, seria Jesus, porque ele viria salvar o seu povo dos pecados dele. Então, remete realmente à sua encarnação. Né? Também, é claro, toda a sua vida, mas encarnação e expiação. Agora, o que o apóstolo Paulo quis dizer sobre si mesmo, quando ele diz sobre si mesmo que ele é o pior dos pecadores? O apóstolo Paulo já tinha feito declarações anteriores que ele era o menor dos apóstolos, nem poderia ser chamado de apóstolo quando ele se compara aos apóstolos ali. Se comparando aos santos, né, de um modo geral, ele diz que é o menor dos santos também, numa declaração posterior. E agora, já no final da sua vida, ele diz que é o pior dos pecadores. Então, conforme o apóstolo Paulo vai caminhando no conhecimento de Deus, de quem Deus é, ele vai se reconhecendo cada vez mais como pecador, como ele vai cada vez mais diminuindo. Então, a verdadeira santificação, caminhada cristã, deve ser exatamente dessa maneira. Você reconhece cada vez mais, quanto mais você vai conhecendo o Deus Santo, o Deus perfeito, você vai realmente se reconhecendo também como um homem pecador, necessitado cada vez mais de Cristo. O apóstolo Paulo estava nitidamente ciente de seus próprios pecados, que não podia então conceber que alguém pudesse ser pior. Por conhecer o próprio coração, por ter falado tanto sobre a depravação do homem, o apóstolo Paulo sabia que ele se reconhecia como o pior dos pecadores. Né? E os versículos anteriores vai falar um pouquinho sobre o seu próprio pecado, o pecado do apóstolo Paulo. Ele diz, por exemplo, que ele era blasfemo, perseguidor e insolente. Talvez o apóstolo tenha a intenção de retratar uma escala ascendente do mal, a partir de palavras, blasfêmia, passando por atos de perseguição, ele era perseguidor, e pensamentos também, e pensamentos, né, estranhos e hostis ao próprio Deus. Então, humanamente falando, não havia esperança para alguém tão maldoso e agressivo quanto o apóstolo Paulo. E nesse texto que a gente leu, a gente vai verificar que, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, que teve
Deus teve misericórdia dele, e isso é esperança também para nós pecadores. Nós vamos ver exatamente sobre isso. Então, essa linguagem de, é, de se reconhecer como pecador, necessitado da graça de Deus, é que tem que ter todo pecador que tenha consciência despertada ou incomodada pelo Espírito Santo de Deus. Fato é esse. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós somos impactados pelo Evangelho, quanto mais nós temos entendimento do Evangelho, e quanto mais o Espírito Santo trabalha em nossas vidas através das Escrituras, somos despertados e incomodados e nos reconhecemos e nos declaramos verdadeiramente como pecadores. Então, anteriormente, diz que Paulo era ignorante, por isso que ele tinha cometido tantos esses pecados. Isso foi uma das razões de Deus ter tido misericórdia da vida dele. Agora aparece uma nova razão para essa misericórdia da parte de Deus, que está relacionada à fé de outras pessoas que vão crer no futuro, para que Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando o apóstolo Paulo, né, como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Então, embora a conversão de Paulo fosse bem específica, né, tinha algumas características bem singulares, na verdade é um protótipo de todas as conversões subsequentes, porque era uma demonstração da infinita paciência de Cristo Jesus. A conversão de Saulo de Tarso no caminho de Damasco, retratada lá em Atos capítulo 9, ainda é uma fonte permanente de esperança para casos sem esperança. Como nós já falamos ali, humanamente falando, não havia esperança para alguém tão maldoso e agressivo quanto o apóstolo Paulo. Então, a conversão dele vai servir exatamente como um protótipo das demais conversões. E por causa disso, por reconhecer essa salvação por causa da misericórdia de Deus, então Paulo traz um louvor, uma doxologia totalmente espontânea, já nos finais desses versículos. Ali quando ele diz, ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Ele se dirige a Deus como Rei, o soberano de todas as coisas, né? Que estabeleceu o seu reino por meio de Cristo, pelo Espírito Santo sobre o seu povo redimido, estabelecimento do reino de Deus. O Rei divino, ele é eterno, está além de flutuações do tempo. Ele é imortal, está além dos estragos causados pela decadência e pela morte. E ele é invisível, está além dos limites de todo o horizonte. E ele também é o Deus único, não tem rivais. A esse grande Rei, eterno, Deus único, imortal, invisível, o apóstolo Paulo então atribui o que é devido, que é devido a ele, honra e glória para todo sempre. Dessa maneira, esse louvor, esse término aqui, essa doxologia, todos os cristãos então podem dizer amém a essa doxologia. Então, o que aprendemos é, voltando à essência do Evangelho, é que Cristo Jesus veio para salvar os pecadores. E Paulo, ao reconhecer isso, que ele foi um dos salvos pela misericórdia e pela paciência de Deus, e depois trazer um verdadeiro louvor ao próprio Deus. Que fica para nós como aplicação, para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo Jesus, nós trazemos isso como para que você compreenda a necessidade de crer nessa afirmação de que Cristo Jesus veio salvar pecadores. Crer em Cristo Jesus como aquele que verdadeiramente pode salvar pecadores. Ele é digno de nós colocarmos a nossa confiança totalmente nele. Não confiarmos em nós, não confiarmos nas nossas obras, não confiarmos somente na obra de Cristo Jesus. Então, que você que ainda não se entregou a Cristo, entregue sua vida ao Senhor Jesus, reconhecendo que Ele verdadeiramente salva pecadores. Veja que o apóstolo Paulo, ele traz uma afirmação quase que de um modo geral, né? Falando que Cristo Jesus veio salvar os pecadores, mas quando ele se coloca dos quais eu sou o pior, e depois ele vai falando sobre Deus que alcançou ele, mesmo tinha alcançado a misericórdia da parte de Deus, significa que ele se coloca como, ele reconhece que Cristo Jesus salva pecadores, mas que Cristo Jesus é o salvador pessoal do apóstolo Paulo. E isso tem que ser com a nossa vida também. Nós temos que tomar a Cristo, receber a Cristo, declarar Cristo como nosso salvador pessoal. Cristo Jesus veio salvar pecadores, veio salvar a mim, pois eu sou pecador também. Então, Cristo Jesus seja o seu salvador pessoal. Creia nele, confia nele, nele somente para a sua salvação. Creia nele
confie na sua misericórdia e na sua paciência em salvar. Que seja realmente o apóstolo Paulo como modelo, sendo ele, como ele já dizia ali, que ele era blasfemo, perseguidor, insolente. E aí, se teve esperança para o apóstolo Paulo, se ele foi salvo pela graça e misericórdia de Deus, você também pode ser salvo, meu irmão. E quanto àquele que já caminha com Cristo há algum tempo, será que você, meu irmão em Cristo, você tem reconhecido que não havia esperança para você se não fosse a misericórdia e a paciência de Deus? Será que você reconhece que a misericórdia e a paciência de Deus era a única maneira de você realmente ser salvo? Se você reconhece, se tem isso em seu coração, que se você não tem, que o Espírito Santo coloque isso, mas se você já tem, você pode viver uma vida cristã de maneira grata e obedecendo e louvando a Deus, né? Louvando aquele que é o Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível. Isso que o Evangelho faz com as nossas vidas, que já caminhamos com Cristo. Todo dia nós repetimos o Evangelho para nós mesmos e reconhecemos é, que somos gratos ao Senhor e obedecemos a Ele exatamente por tudo que Ele fez sobre as nossas vidas. Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Que Deus nos abençoe.